Olá pessoal, bem-vindos a mais um webinar. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a parte de arranjo automático do software. Já deixei um arranjo pronto aqui com as nossas peças. Vamos então verificar a questão dos aproveitamentos que a gente pode fazer através dos tipos de arranjos que a gente tem aqui disponíveis. Claro que isso depende da versão, depende do módulo que a pessoa tiver disponível no seu Sigma Nest. Então nós temos alguns, aqui nós temos todos eles disponíveis, então depois a gente pode falar em particular com cada cliente para verificar qual que ele gostaria de ter disponível no seu software também. Hoje o software tem essas versões aqui, onde cada uma delas vocês vão ver que vai mudar aqui o número de tentativas para a rotação, dependendo do tipo de nesting que você vai escolher, né? Então, por exemplo, vamos falar do True Shape primeiro, que é o também mais conhecido como forma real. Depende de como é que está a tradução do software para você, né? Então, a forma real, ele é um nesting que a gente tem, pode ser escolhido pelo número de tentativas, né? Você pode escolher quantas vezes o software vai fazer a tentativa. A estratégia, que a estratégia ela vai ser usada em praticamente quase todos os algoritmos que tem aqui no software. Tá? Você pode ver que aqui no caso só do True Shape que muda, né? Ele aparece primeiro a questão da rotação, mas a estratégia vai estar lá presente também. Então a estratégia, vamos ver o que seria a estratégia, quando você vai selecionar do 1 ao 5 ali. Quando você selecionar o 1, ele vai fazer o arranjo das peças verticalmente, iniciando sempre no ponto de referência da peça, da chapa. Tá? Esse pontinho aqui, né, no canto, que você pode escolher aqui também dentro do software onde é que você quer que o ponto de referência comece. Tá? É o mesmo, quando você escolhe o mesmo aqui, é sempre o mesmo da máquina, né? Você pode escolher outro, pode escolher esquerda, superior, inferior, o arranjo começaria daquele ponto. Tá? Mas se você escolher o que começa pela referência da máquina, vai partir daqui a fazer o aproveitamento. Então a estratégia 2 a 4, ele geralmente é das peças usando umas combinações da estratégia 1 e 5. Que a 1 é as peças na vertical, a 5 é as peças mais na horizontal. O 5 até, inclusive, ele é recomendado para funcionadeiras e máquinas combinadas. O 2, então, do 2 ao 4, o 2 seria as peças mais na vertical, né, misturando o 1 e o 5. O 3 é completamente balanceado, fazendo então totalmente vertical e horizontal. Esse é o TEL que geralmente eu indico para os clientes, né? Sempre usar o estratégia 3, que aí você faz um balanço total. E o 4 é mais na horizontal, as peças. Ainda, né, misturando o 1 e o 5. Aí aqui o número de tentativas, é quantas vezes o software vai fazer o aproveitamento. E aí então, e a questão essa do olhando para frente, digamos assim, que seria a tradução aqui, né? Que essa é para ver a mistura entre as peças. Quantas vezes, né, o software vai fazer aquele aproveitamento misturando as peças pequenas, peças com uma área maior. Então, dependendo de 1 a 5 que você escolher, ele vai fazendo esse nesting, aproveitando as peças entre elas. Geralmente também a gente indica para colocar o 3 também. No caso do cliente que utiliza o True Shape, vai aparecer então a opção aqui da rotação, né, sem rotação, sem incrementos de rotação, que seria do 1 ao 5. Deixa eu abrir para vocês aqui até uma tabelinha que eu peguei pronta. Do 1 ao 6, ali o que você escolher, ele vai rotacionar as peças conforme o ângulo que está aqui. Qual é a diferença do single para o múltiplos, né? Então, quando é uma peça única, quando é só um tipo de peça, se você escolher o 1, ele vai rotacionar a peça de 90 em 90 graus. Vou escolher 2, 45, 3, 30, né? Assim por diante. Só que quando é no 4, 5 e 6, ele, conforme o tipo de peça, ele muda um pouco o ângulo.
Tá? No item 5 aqui, por exemplo, ela vai rotacionar incrementando de 5 em 5 graus a rotação da peça. Lembre também que quanto maior ou melhor, quanto menor o ângulo, né, de incremento, vamos dizer 5, todas as peças vão rotacionar de 5 em 5 ou de 10 em 10, né, conforme você escolher. Todas elas vão rotacionar de 10 em 10, e aí isso vai fazer com que pese mais a máquina, né, o PC que está utilizando o software. Então tem que lembrar sempre disso, que quanto mais você exigir, mais ele vai exigir do processador do computador, e aí ele vai começar a pesar o arranjo para utilizar. Então vamos dizer assim, quero um arranjo rápido e satisfatório, eu posso usar o número 3 aqui, que é a 30 graus. Se eu quero rápido, o mais rápido possível, vou a 90. Né? Eu quero só um arranjo em peças quadradas, retangulares, né? Não vai fazer diferença. Então você pode usar o 1, o 2. Agora eu quero já um outro tipo de peça, uma peça mais complexa, como essas que eu coloquei aqui na apresentação. Aí eu já posso ir pro de 4, 5 ou até o 6, né? O 6 aqui, ele é só utilizado quando é peça única. Ok? O arranjo avançado, o avançado true shape aqui que a gente chama, ele tem a diferença é que ele tem o tempo, né? Em vez da rotação, ele tem o tempo de nesting que vai ser levado para fazer. Aqui é em segundos. Então eu vou dizer, eu quero que ele tente fazer o melhor aproveitamento em até 60 segundos. Ou 3.600 segundos. Então ele vai tentando fazer o aproveitamento baseado nesse tempo aqui. Novamente com a questão da estratégia. Então o TrueShape e o HD TrueShape, eles são bem parecidos, tá? São arranjos... o TrueShape ele é um arranjo, um algoritmo mais antigo, digamos assim, né? Ele era usado a partir da versão 9 do software, né? E aí depois veio o HD TrueShape a partir da versão X, né, do software. O TrueShape ele usa mais o contorno, né, das peças para encaixar elas, vamos dizer, o mais perto e eficiente possível. Peças pequenas geralmente eles arranjam ela de forma a deixar próximas uma da outra. O Advanced TrueShape, que é o TrueShape avançado aqui, ele usa o mesmo método do TrueShape, porém ele tem uma diferença criando grupos de peças, né? Então vamos fazer um exemplo aqui do TrueShape e depois do TrueShape avançado. Eu vou colocar aqui no número de tentativas 1, né, para a gente agilizar. E a estratégia, eu vou deixar também a estratégia 3 aqui. Ok. Pronto, esse aqui seria então outro shape, né, que é o que eu já tinha colocado na tela. E agora a gente vai fazer o Advanced TrueShape, que é a diferença entre eles, que é fazendo grupos, né, de peças.
fazer o arranjo desse. Pode ver que no nesting ele coloca por último as peças pequenas nesse algoritmo, né? São as últimas peças que ele coloca, são as pequenas. Agora vamos testar o próximo. Eu vou colocar o usuário 1, o 2 e o 3, né, que o pessoal que utiliza aí desde a versão 9 utilizava muito aí o software. Cada um é específico, né, para ser feito o arranjo de forma, vamos dizer assim, deixar padrões ali salvos dentro do software, né? O usuário 1, o usuário 2 e o 3, tá? O usuário 2 e o usuário 3, eles utilizam o nesting em forma real, a estratégia também, tá? Em forma real. Só que o usuário 2, ele já utiliza, ele já coloca, pode ver que aqui muda a questão aqui da estratégia, ele coloca de 1 a 5, né, as estratégias, só que ele utiliza muito misturando o arranjo true shape com o arranjo true shape avançado. E também ele ainda utiliza um pouco do arranjo avançado retangular também. Então ele utiliza esses três. O usuário 1, esse aqui, ele utiliza ele faz mais só realmente em cima da estratégia, para basear o melhor arranjo em cima da estratégia. O 3 ele utiliza também o arranjo avançado, o true shape, com o true shape avançado também, mas ele não faz o retangular, o arranjo retangular. Aí depois a gente vai então para a parte do true shape, que é esse novo que temos agora. Esse aqui já, as peças, eles estão baseadas, né, no número de tentativas, né, da rotação das peças aqui. E aí eu vou fazer um exemplo agora. Então a gente fez o true shape, que era o antigo, eu vou fazer agora em cima do HD true shape, que é o algoritmo novo, né, de mesma maneira também a estratégia eu vou usar a 1. E a rotação aqui eu vou mandar ele fazer com 30 graus. Então, né, vou selecionar o 3 para ser 30 graus, que são múltiplas peças. Até lembrando, esse algoritmo que a gente estava usando antes, ele está com 49,32% de sucata, né? Vamos ver como é que vai ficar agora no novo algoritmo. Pode ver também que ele tem bem mais rápido também para fazer o aproveitamento, né? E aqui em cima já muda também a forma como ele está fazendo, né? E vocês não veem na tela as peças, as tentativas, né, que o software está fazendo.
Tá, aqui ficou a mesma sucata, porque na verdade a gente tem que pegar aqui o relatório e fazer uma linha de recorte aqui pra gente saber, né, quanto que tá a sucata real ali, porque ó, a sucata verdadeira é 33,8. Então, isso a gente pode fazer aqui também com o botão direito, clicar em cima da sucata, tu vai ter aqui a linha essa de recorte que eu comentei, que é essa linha branca aqui. E aqui quando tu coloca em etapa do recorte, ele vai fazer o aproveitamento seguindo a linha das peças aqui, como se tudo o restante fosse então retalho para lá, né? E não a partir dessa linha branca. Então essa etapa aqui do recorte, ele pega todas as peças. Essa outra linha aqui, ele já pega a partir da linha branca. E sem a linha de recorte é o que sobrou total da sucata, né? Então é toda a chapa aqui. Vamos fazer o teste de novo agora, então com a etapa do recorte marcada aqui, né? Então 33% de sucata até aqui, né? Isso aqui então, esse sucata seria esses detalhes aqui. Ok, vamos botar de novo então lá no True Shape. Lembrando que a folga da peça e a distância da borda eu não estou mexendo, eu não estou mudando nada, né? Estou deixando a mesma para a gente fazer os testes, né? Então, ok, arranjo. Sucata de 33,64, né? Teve um aumento, a gente pode notar aqui que ela acabou aproveitando esse espaço aqui. Então, se a gente for pela linha de cultivo 34, agora eu vou fazer o outro arranjo que seria então o HD SuperNest. Esse HD SuperNest é um algoritmo, tá? Ele é alugado, né? Vendido alugado à parte, né? Para o cliente. Você pode contatar a gente faz os testes com as suas peças, né? Para ver como é que ficaria com as peças reais, né? Como é que você está fazendo hoje. Basta até nos enviar o WS salvo, né? Com o material, a espessura e as peças. E a gente já pode fazer o teste para mostrar como é que seria o ganho de chapa com esse algoritmo. Vamos botar agora então o HD SuperNest. Mesma distância, folga entre peças e distância da borda. Nesse SuperNest, vocês vão ver que vai mudar de novo a tela aqui em cima. Então, ele vai fazendo o aproveitamento conforme o tempo que eu colocar. E ele vai aumentando aqui a sucata, né, mostrando, o aproveitamento, né, mostrando quanto que ele está aproveitando da chapa, o máximo que ele vai conseguindo. Então, quer dizer, quanto mais você deixar ele fazendo o teste, o arranjo, ele vai aumentando essa porcentagem. E esse também é um momento que você, se você quiser, você pode parar, né? O cara, vou deixar testando por meia hora, né? O software fazendo aproveitamento. Então, você pode ir lá, pare, e ele vai mostrar como é que ficou dentro daquele momento, até onde ele conseguiu achar
o melhor aproveitamento. Pode ver que só está aumentando a porcentagem, né? Então aqui está em 69, aqui está em 33 a sucata, então aqui seria 66, né, ponto 4, e aqui já está em 69, então já ficaria em 30% de sucata praticamente, 31,77 de sucata. A barra verde ela vai crescendo também e vai aumentando a porcentagem. São todas tentativas que ele está fazendo, né? E aqui vai mostrando o tempo que ele... Então tá 1 minuto e 30 já fazendo aproveitamento. Ó, já passei, já baixou de 29% a sucata. Então eu vou dar um pare aqui pra gente ver como é que fica. Ele vai parar onde ele achou o melhor aproveitamento. E aí aqui a gente já tem um aproveitamento então, né? O que sobra aqui é a sucata da furação, toda essa parte da chapa. Aqui está em 30%, né? A linha 30% também. Então, ou seja, a gente conseguiu reduzir 3% de sucata nessa chapa, usando esse outro algoritmo que é o SuperNest. Esse também, né, para aqueles clientes que já utilizam hoje, mostrando aqui, explicando, esse também tem a questão de tempo ali que você pode selecionar. Esse arranjo aqui também, lembrando que a gente pode deixar ele fazendo mais, né, aproveitamento, e ele vai fazendo mais ainda uma melhoria no aproveitamento. Então a gente chegou ali em nem 2 minutos de arranjo e a gente mandou parar, mas poderia deixar ele fazendo mais tempo. Aqui, né, o HD SuperNest, então ele tem essa hora aqui, eu deixei 60 segundos, eu posso deixar mais tempo se quiser também, e ele vai fazendo o aproveitamento. Para aquele cliente que tem a guilhotina, tem o HD Shear também, que é o algoritmo utilizado para guilhotina, onde a gente vai colocar também a questão da direção da lâmina, né? Em que sentido que ela vai cortar. Esse seria mais para peças então quadradas e retangulares, né, no caso. Depois temos aqui o algoritmo, esse avançado, né, que a gente estava mostrando antes, que é a questão do tempo. Esse pattern, que são peças que são padrões, né, peças que já tem padrão dentro do software. Então dá para fazer um aproveitamento com as peças padrões. O que são as peças padrões, só para lembrar, né? São as peças que estão aqui na área de trabalho, aqui nas formas padrões que já tem no software. Ou seja, com essas peças padrões ele já tem alguns algoritmos prontos para esse tipo de peça aqui também dentro do software. Ok. Ok. Bom, tem alguns aqui desses algoritmos que são utilizados somente com módulos especiais. Então, esses eu não vou nem mostrar porque a gente não é utilizado. Então, depende muito do módulo que o cliente vai utilizar, né? E esse multidrop aqui também é para cliente que tem a guilhotina e ele é feito em colunas as peças. Então, são praticamente quadrados e retângulos
né, que são colocadas na vertical. O retangular também é usado mais um método retangular das peças, daí ele pega e faz vamos dizer, um quadrado em cada peça, né? Vou fazer um exemplo aqui para mostrar. Aqui também a gente tem então a estratégia, daí só tem A1 a 5, ele não tem A2 a 3 a 4, né? Porque ele vai fazer ou na horizontal ou na vertical, é só o retangular, então ele vai criar só retângulos mesmo das peças. Esse aqui é mais para, depende do caso em que o tipo de peça, né, que for utilizar. Ele cria então um retângulo em volta de cada peça. E aí ele faz um nest como se a peça fosse retangular. Ok, bom, então esses foram os tipos de algoritmos então que tem dentro do Sigma, né? A gente tem que verificar para cada cliente, então conforme o módulo, a versão, né, e o algoritmo que vai estar liberado para utilizar. Indicamos geralmente o cliente a utilizar o HD TrueShape dentro das especificações que eu comentei aqui embaixo, né, o tipo de rotação que a peça vai ter, ou a estratégia, né? Dentro dos testes, geralmente é o melhor algoritmo para se utilizar, até pela agilidade. Mas também indicamos o cliente que queira conhecer um pouco mais sobre o SuperNest, né, que a gente pode nos enviar então para cada representante na sua cidade, pode enviar o WS para nós, com as peças prontas. Rapidamente a gente já pode fazer um aproveitamento e mostrar para vocês como ficaria com esse HD SuperNest. E agora eu abro então para as perguntas do pessoal que está assistindo. E aí, pessoal, tô vendo aqui que não tem ninguém com nenhuma dúvida, né? E até a próxima.